Existe uma verdade brutal que Nicolau Maquiavel, compreendeu há mais de 500 anos. Uma verdade que a psicologia moderna, só veio confirmar no século XXI. E é tão simples que chega a doer. O que não custa, não se valoriza. O que é dado de graça é simplesmente invisível. E neste exato momento, enquanto você me escuta, existe algo que você está entregando de bandeja, algo valioso, seu tempo, sua energia, seu conhecimento, sua atenção. E a pessoa que recebe isso sequer percebe, porque o que é fácil de obter é igualmente fácil de ignorar. Mas antes que você pense, isso é só sobre economia ou negócios, pare. Essa verdade afeta cada relacionamento que você tem, cada conversa, cada momento em que você decide dar algo de si sem exigir nada em troca. Maquiavel escreveu em O Príncipe algo que os gurus de autoajuda de hoje jamais te diriam. Ele escreveu que as pessoas valorizam muito mais o que lhes custa trabalho obter, do que aquilo que recebem sem esforço algum. E ele não disse isso como uma dica de marketing, não. Ele disse como uma observação brutal da natureza humana, uma natureza que não mudou em 500 anos, nem mudará nos próximos 500. E aqui vem o que dói de ouvir. Provavelmente você está pensando que eu exagero, que você pode dar sem esperar nada em troca, e que isso está tudo bem, que a verdadeira generosidade é desinteressada, que os bons não ficam calculando o quanto dão. Mas é exatamente isso que te ensinaram, para te manter impotente. A sociedade te condicionou a acreditar que dar sem limites é virtude, que estabelecer limites é egoísmo, que valorizar o seu próprio tempo é arrogância. E enquanto você acredita nisso, outros aproveitam essa crença para extrair de você tudo o que podem, sem dar absolutamente nada em troca. Cada vez que você dá algo de graça, você está comunicando inconscientemente que aquilo que você oferece não tem valor, não porque não tenha, mas porque o cérebro humano está programado para avaliar as coisas, não pelo que elas são, mas pelo que custa obtê-las. Em 1975, um grupo de psicólogos da Universidade Federal do Rio de Janeiro realizou um experimento que mudou tudo o que acreditávamos sobre o valor percebido. Ricardo Albuquerque e sua equipe pegaram 2 potes idênticos de biscoitos, os mesmos biscoitos, o mesmo sabor, a mesma qualidade, mas um pote tinha 10 biscoitos e o outro apenas 2. Depois, perguntaram aos participantes quais biscoitos eram mais desejáveis. A resposta foi unânime. Os biscoitos do pote quase vazio eram percebidos como mais valiosos, mais saborosos, mais desejáveis, não porque fossem diferentes, mas porque eram escassos. Mas isso não é tudo. Albuquerque fez algo a mais. Ele pegou o pote de 10 biscoitos e, na frente dos participantes, removeu 8, deixou apenas 2, e quando perguntou de novo sobre o valor desses biscoitos, a resposta foi ainda mais intensa. Os biscoitos que antes eram abundantes e agora escassos foram valorizados muito mais do que aqueles que sempre foram escassos. Pense nisso, o biscoito não mudou, o sabor não mudou, nada físico mudou. O que mudou foi a percepção de disponibilidade. E essa percepção determinou completamente o valor atribuído. Maquiavel entendeu isso, sem precisar de experimentos. Ele observou como os políticos influentes que distribuíam favores eram esquecidos, enquanto aqueles que os concediam com cuidado, com escassez estratégica, eram lembrados e respeitados. Não porque fossem mais generosos em quantidade, mas porque cada favor tinha peso. E agora, a pergunta brutal que você precisa se fazer. Se você dá seu tempo para todos sem discriminação,
se oferece sua ajuda sem que ninguém peça, se entrega sua energia sem estabelecer limites, que mensagem você está enviando sobre o valor do que você oferece? A resposta é inconveniente. Você está dizendo que não vale nada. Robert Cialdini, o psicólogo que revolucionou o estudo da persuasão, identificou a escassez como um dos 6 princípios fundamentais da influência. Não é coincidência que ele a tenha colocado junto com a reciprocidade e a autoridade. Porque a escassez não é apenas uma técnica de vendas, é uma verdade profunda sobre como o cérebro humano atribui valor. Cialdini descobriu que, quando algo se torna menos disponível, automaticamente o desejamos mais. Não porque precisamos mais daquilo, mas porque a perda potencial ativa regiões do cérebro associadas com o medo e a urgência. O medo de perder algo sempre supera o desejo de ganhá-lo. E aqui está a armadilha em que você cai, sem perceber. Quando você é demais disponível, quando responde cada mensagem imediatamente, quando diz sim a cada pedido, quando nunca estabelece limites, você está desativando o mecanismo de escassez na mente dos outros. Você está comunicando abundância infinita. E a abundância infinita tem valor zero. Pense na água. Ela é essencial para a vida. Sem ela, morremos em dias, mas na maioria dos lugares, não pagamos quase nada por ela, porque é abundante. Enquanto isso, os diamantes, que não servem para nada prático, custam fortunas, porque são escassos. Maquiavel escreveu que um príncipe deve ser como o arqueiro que aponta mais alto do que seu objetivo. Não porque espere alcançar o céu, mas porque sabe que a flecha cairá, e ao apontar alto, a flecha chegará onde ele realmente quer que chegue. O mesmo se aplica ao valor que você projeta. Se você dá tudo sem restrição, se não há barreira de entrada para acessar você, se qualquer um pode ter o que você oferece sem nenhum esforço, então a flecha cai no chão. Ninguém valoriza o que obtém. Ninguém lembra o que não lhe custou. Ninguém respeita o que está sempre disponível. Mas há algo mais profundo aqui. Algo que os estudos modernos revelaram e que Maquiavel intuía há séculos. Em 2011, os pesquisadores Michael Norton, Daniel Moshon e Dan Ariely, de Harvard, publicaram um estudo que mudou a forma como entendemos o valor. Eles o chamaram de o efeito casa em vídeo. E suas implicações são devastadoras para qualquer um que ofereça seu trabalho de graça, sem pensar. O estudo foi simples, mas brilhante. Pediram a um grupo de pessoas que montassem móveis, casa em vídeo, caixas, estantes, coisas simples. Depois, perguntaram quanto pagariam por esses móveis que elas mesmas haviam montado, versus móveis idênticos, mas já montados por especialistas. Os resultados foram surpreendentes. As pessoas estavam dispostas a pagar 63% a mais pelos móveis que elas mesmas haviam montado. Não porque fossem melhores. De fato, muitos estavam mal montados, com parafusos soltos e partes desalinhadas. Mas isso não importava. O que importava era o esforço investido. O esforço cria valor, não o valor objetivo, o valor percebido. E o valor percebido é o único que importa nas relações humanas. Maquiavel entendeu isso quando escreveu que os homens devem ganhar as coisas com seu próprio esforço para apreciá-las verdadeiramente. Um território conquistado com sangue se defende com fiereza. Um território dado de presente se abandona sem pensar. E aqui está a revelação que você precisa ouvir. Toda vez que você facilita demais para alguém, está roubando a oportunidade dessa pessoa de valorizar. Não é generosidade, é destrutivo. Você destrói o valor daquilo que oferece, ao eliminar o esforço de quem recebe. Pense nas relações onde um se doa inteiro
e o outro não valoriza nada. Não é que a pessoa que recebe seja má, é que o cérebro humano não consegue valorizar o que não custa. É um mecanismo de sobrevivência, um filtro automático que descarta o abundante e prioriza o escasso. E quando você entende isso, tudo muda. Mas espere, porque há um terceiro descobrimento que completa o quadro, e é talvez o mais perturbador de todos. Em 1959, os psicólogos Elliot Aronson e Judson Mills conduziram um experimento na Universidade de Stanford que revelou algo obscuro sobre a natureza humana. Eles chamaram de justificação do esforço. Eles criaram um grupo de discussão sobre sexualidade. Para entrar no grupo, alguns participantes tinham que passar por uma iniciação embaraçosa, lendo material explícito em voz alta na frente de desconhecidos. Outros simplesmente entravam, sem nenhuma barreira. Uma vez dentro, todos participaram da exata mesma discussão, o mesmo conteúdo, a mesma experiência, mas quando perguntaram quão valiosa havia sido a experiência, as respostas divergiram dramaticamente. Os que haviam passado pela iniciação difícil qualificaram a discussão como muito mais valiosa, interessante e significativa do que os que entraram sem esforço. A discussão era idêntica. O que mudou foi o custo de entrada. E aqui está o perturbador. Não é que mentiram. Genuinamente acreditavam que havia sido melhor. O cérebro havia reescrito a experiência para justificar o esforço investido. Se me custou trabalho entrar, então deve ter valido a pena. O cérebro não pode tolerar a dissonância entre esforço e resultado. Então ele ajusta a percepção do resultado. Maquiavel observou este mesmo fenômeno nos exércitos. Os soldados que haviam sofrido mais nas campanhas eram os mais leais, não apesar do sofrimento, mas por causa do sofrimento. O esforço investido criava um vínculo que nenhum benefício dado de graça poderia igualar. E agora, pense na sua própria vida. As pessoas que mais valorizam sua presença são aquelas para quem estar com você representa algum tipo de esforço. Talvez tenham que viajar para te ver. Talvez tenham que ajustar seus horários. Talvez tenham que renunciar a outras opções. Esse esforço não é um obstáculo para a relação, é o cimento que a mantém unida. Enquanto isso, as pessoas que te têm sempre disponível, que nunca têm que fazer nenhum esforço para acessar você, são as que menos te valorizam. Não porque sejam más pessoas, mas porque seus cérebros não têm razão para atribuir valor a algo que não custa nada. E aqui chegamos ao ponto mais brutal de todos. A razão pela qual ninguém valoriza o que você dá de graça não tem nada a ver com você. Tem a ver com a arquitetura do cérebro humano. Um cérebro que evoluiu em um mundo de escassez. Um cérebro que aprendeu a valorar o difícil, porque o difícil de obter era geralmente mais nutritivo, mais seguro, mais benéfico. Quando algo era fácil de obter, provavelmente era porque outros já haviam rejeitado. Fruta caída que outros animais não quiseram. Território que outros predadores abandonaram. Recursos que não valia a pena defender. Este instinto está gravado em seu sistema operacional neurológico e no de todos que te rodeiam. Você não pode argumentar contra ele. Você não pode convencer alguém de que valore o que você presenteia. O cérebro dessa pessoa simplesmente não está desenhado para isso. Maquiavel observou isso nas cortes da Itália. Os conselheiros que ofereciam sua sabedoria gratuitamente eram ignorados. Os que exigiam audiências privadas, os que faziam esperar os políticos influentes, os que condicionavam seu conhecimento a favores específicos, eram os mais consultados e respeitados, não porque soubessem mais, mas porque seu conhecimento custava a ser obtido, e o que custa se valoriza. Há um exemplo histórico que ilustra isso perfeitamente.
Quando Leonardo da Vinci buscava patrocínio de Ludovico Sforza, não ofereceu seus serviços gratuitamente, não suplicou por uma oportunidade. Em vez disso, escreveu uma carta detalhando tudo o que podia oferecer, desde máquinas de guerra até arquitetura, como se estivesse fazendo um favor ao duque ao considerar trabalhar para ele. E funcionou, porque Leonardo entendeu instintivamente o que a ciência confirmaria séculos depois. A forma como você apresenta seu valor determina como outros o percebem, mas o que você pode fazer é usar este conhecimento estrategicamente. Maquiavel escreveu que o político influente sábio não reparte favores ao acaso, os outorga com precisão cirúrgica, às pessoas certas, nos momentos certos, com a quantidade certa de resistência prévia, não para manipular, para criar valor real, porque um favor que custa a obter se lembra, um favor que se dá de graça se esquece, uma ajuda que requer esforço do receptor transforma, uma ajuda que não requer nada se dissipa. Isso se aplica a cada área da sua vida. No trabalho, o funcionário que sempre diz sim, que nunca estabelece limites, que aceita cada tarefa sem questionar, é o mais ignorado quando chegam as promoções, não porque não trabalhe duro, mas porque sua disponibilidade infinita comunica que seu tempo não vale nada. Nas relações, a pessoa que está sempre disponível, que responde cada mensagem em segundos, que nunca tem outros planos, é a que recebe menos respeito. Não porque não mereça amor, mas porque a disponibilidade constante elimina a escassez que o cérebro precisa para atribuir valor. Nos negócios, o produto ou serviço que se dá de presente é percebido como inferior ao que se cobra, não pela qualidade real, mas pelo sinal que o preço envia sobre o valor. Há estudos que demonstram isso de forma irrefutável. Pesquisadores deram aos participantes o mesmo medicamento para a dor. A uns disseram que custava R$ 2 por comprimido. A outros disseram que custava 10 centavos. O medicamento era idêntico. No entanto, os que pensavam que tomavam o comprimido caro reportaram significativamente mais alívio da dor. O preço não mudou a química, mudou a expectativa. E a expectativa mudou a experiência real. Isso tem implicações profundas para você. Quando você oferece algo gratuitamente, não está apenas enviando um sinal sobre seu valor, está literalmente reduzindo sua efetividade. Porque a pessoa que recebe não espera que funcione tão bem, e essa expectativa se converte em realidade. E aqui está a paradoxa que Maquiavel entendeu antes de ninguém. A generosidade real requer escassez estratégica. Dar tudo a todos não é generosidade, é autodestruição. É desvalorizar o seu próprio valor no mercado das relações humanas. A verdadeira generosidade consiste em dar o correto, à pessoa correta, no momento correto, com o nível correto de esforço exigido do receptor. Isso cria valor real. Isso é lembrado. Isso transforma. Pense nos mentores que mais te impactaram na vida. Provavelmente não foram os que te deram tudo sem pedir nada. Foram os que te exigiram, os que te colocaram à prova, os que te fizeram merecer a atenção deles. Não porque fossem cruéis, mas porque entendiam, consciente ou inconscientemente, que o esforço cria valor e queriam que o que te davam tivesse impacto real. Agora, tem algo que preciso esclarecer antes de continuar. Não estou dizendo que você deva ser egoísta. Não estou dizendo que nunca ajude ninguém. Essa é a interpretação superficial que os críticos de Maquiavel sempre fazem, e perdem completamente o ponto. O que estou dizendo é que, se você quer que sua generosidade tenha impacto real, você tem que entender como funciona o cérebro humano.
e o cérebro humano não valoriza o que não custa. Assim, a pergunta não é se dar ou não dar. A pergunta é como dar de maneira que o que você dá seja realmente valorizado. Como estruturar sua generosidade para que tenha o máximo impacto. E a resposta está na escassez estratégica. Não responda a cada mensagem imediatamente. Não porque você quer bancar o difícil, mas porque sua resposta imediata comunica que seu tempo não tem nenhum outro cliente. E isso desvaloriza a interação. Não diga sim a cada pedido. Não porque você é egoísta, mas porque seu sim constante comunica que sua ajuda está disponível para qualquer um que a peça. E isso elimina o sinal de valor que o receptor precisa para apreciá-la. Não ofereça seu conhecimento ou sua experiência sem nenhuma barreira de entrada. Não porque você quer ser exclusivo, mas porque a ausência de barreira comunica que o que você oferece não vale o esforço de superar um obstáculo. Maquiavel escreveu que os homens são mais afetados pelo modo como são tratados do que pelo conteúdo do trato. Não é o que você dá, é como você dá. Um presente embalado com cuidado, entregue no momento perfeito, com uma pequena barreira de acesso, vale mais que 100 presentes jogados sem consideração, não em valor objetivo, em valor percebido. E nas relações humanas, o valor percebido é tudo o que importa. Agora bem, há um detalhe crucial que muitos mal interpretam. A escassez estratégica não significa ser mesquinho, não significa reter o que é bom por pura avareza. Isso é o oposto do que estou descrevendo. A escassez estratégica significa entender que a forma como você dá determina o impacto do que você dá. Significa que, às vezes, a coisa mais generosa que você pode fazer é criar uma pequena fricção antes de entregar valor. Um professor que faz seus alunos trabalharem para obter respostas não é cruel. Ele está criando as condições para que o aprendizado tenha impacto real. Um mentor que coloca provas antes de compartilhar sabedoria não é arrogante. Ele está assegurando que seu conhecimento seja valorizado e aplicado. Um amigo que não está sempre disponível. Não é desatento. Ele está criando as condições para que sua presença seja realmente apreciada. E agora chegamos ao ponto de transformação. Se você chegou até aqui, provavelmente reconhece padrões na sua própria vida. Momentos onde você deu sem medida e recebeu indiferença. Relações onde você ofereceu tudo e foi dado como garantido. Situações onde sua generosidade foi respondida com falta de respeito. Não foi porque as pessoas eram más, foi porque você violou as leis fundamentais de como o cérebro humano atribui valor. Você deu sem escassez. E o que não é escasso não pode ser valioso. A boa notícia é que isso pode ser mudado. Você não tem que se tornar uma pessoa fria ou calculadora. Você não tem que deixar de ajudar os outros. O que você tem que fazer é reestruturar como você dá. Criar fricção estratégica. Estabelecer limites que comuniquem valor. Fazer com que as pessoas invistam algo antes de receber. Maquiavel escreveu que a natureza humana é a mesma em todos os lugares e tempos. O que funcionava na Florença do Renascimento funciona hoje, porque o cérebro humano não mudou. Pense em qualquer coisa que você valorize profundamente na sua vida. Seu diploma universitário, seu primeiro emprego, uma relação significativa, um logro pessoal. Garanto que cada uma dessas coisas te custou algo: tempo, esforço, sacrifício, dor. E é precisamente porque te custou que você valoriza. Agora pense nas coisas que te deram sem nenhum esforço da sua parte. Coisas que simplesmente apareceram na sua vida. Provavelmente você não consegue nem lembrá-las, porque não deixaram nenhuma marca. Não ocupam espaço na sua memória, nem no seu coração.
Este padrão não é coincidência, é a lei fundamental do valor humano. E uma vez que você a entende, você não pode mais desver. A escassez cria valor. O esforço cria apreço. O que custa se valoriza. E se você quer que o que você oferece ao mundo tenha impacto real, você tem que jogar com estas regras, não contra elas. Agora, antes de terminar, tem algo importante. Tudo o que você acabou de escutar sobre psicologia do valor, sobre escassez, sobre o efeito casa em vídeo, sobre justificação do esforço, representa décadas de investigação científica que confirma o que Maquiavel observou há 500 anos. Este canal existe para trazer estas verdades sem filtro, sem a romantização que outros canais aplicam, sem as mentiras reconfortantes que te mantêm impotente. O botão de "valeu demais" que você vê aí embaixo não é só uma forma de apoio financeiro. É a sua maneira de dizer que você quer mais deste conteúdo. Conteúdo que vai contra a narrativa dominante de que você deve dar tudo de graça. Estar sempre disponível. Nunca estabelecer limites. Quando você toca nesse coração dourado, você está investindo em verdades que a maioria dos criadores de conteúdo tem medo de dizer. E como você acabou de aprender, o que custa se valoriza. Assim, esse simples gesto te conecta mais profundamente com este conhecimento do que qualquer quantidade de consumo passivo. Mas, independentemente de você apoiar ou não, o importante é que você aplique o que aprendeu. Comece hoje. Identifique uma área da sua vida onde você dá sem receber apreço. Pode ser no trabalho, em uma relação, na sua comunidade. Onde seja que você sinta que sua generosidade é ignorada. E faça uma mudança simples. Introduza uma pequena fricção. Não deixe de dar, mas mude como você dá. Faça com que a pessoa tenha que fazer um mínimo esforço para receber o que você oferece. Pode ser esperar um pouco antes de responder. Pode ser pedir algo pequeno em troca. Pode ser simplesmente não estar sempre disponível. E observe o que acontece. Observe como muda a dinâmica quando você introduz escassez. Observe como as mesmas pessoas que te ignoravam começam a valorizar o que antes davam por garantido. Não porque você mudou o que oferece, mas porque mudou como oferece. Maquiavel sabia que o poder real não vem de controlar os outros, vem de controlar como os outros percebem o que você oferece. E essa percepção é determinada, não pela qualidade objetiva do que você dá, mas pela escassez percebida. Agora, para terminar, tenho uma pergunta para você. Pense na pessoa que menos valora o que você oferece. Pode ser um chefe, um amigo, um crush, um familiar, alguém que recebe seu tempo, sua energia, sua ajuda e responde com indiferença ou ingratidão. A pergunta é esta: o que mudaria se amanhã você deixasse de estar tão disponível para essa pessoa? Não como castigo, não como manipulação, mas como experimento, para ver se a ciência tem razão, para ver se Maquiavel tinha razão. Comente aqui embaixo qual pessoa te veio à mente. E se você tiver coragem, comente o que você vai fazer de diferente a partir de amanhã. Porque a verdade é simples, mas brutal. Se você dá de graça o que os outros cobram, não é generoso, é esquecível. Se você está sempre disponível, sem nenhum custo, não é amável, é invisível. Se você nunca estabelece limites, não é flexível, é explorável. E a única forma de mudar isso é entender que o valor não está no que você dá, está em como você dá, na escassez que você cria, no esforço que você requer. Maquiavel entendeu isso há 500 anos.
A ciência confirmou no século XXI. Agora, cabe a você decidir o que vai fazer com esse conhecimento. Porque, no final, a pergunta não é se as pessoas valorizam o que é de graça. Já sabemos que não. A pergunta é se você vai continuar entregando seu valor sem nenhum retorno, ou se vai começar a jogar o jogo como ele realmente funciona. A escolha é sua.